Olá! Na aula de hoje nós abordaremos a literatura colonial a partir da divisão tradicional entre literatura de informação e literatura jesuítica. No que diz respeito à literatura de informação, nós trataremos primeiro de autores não portugueses, especialmente o alemão Hans Staden e dois franceses, André Thevet e Jean Delery. No que diz respeito à literatura portuguesa, nós daremos ênfase à carta de Pero Vaz de Caminha. Em seguida, nós abordaremos a literatura jesuítica a partir de seu principal representante entre nós, o padre Anchieta. Para iniciarmos nossa aula, vejamos o quadro Arte em Exposição. Na arte do século XVI, chamada renascentista, vemos imagens da mitologia greco-romana, da descoberta do Novo Mundo e todos os exotismos encontrados pelos navegantes europeus em uma interessante mistura de realidade e fantasia na busca da perfeição estética. Na obra de Robinson, O Pelicano, tem-se uma alusão direta à própria navegação, podendo-se ter uma ideia das condições enfrentadas pelos navegadores. A obra Imagem do Novo Mundo foi feita para ilustrar o livro de Vespúcio por Froschauer. Nessa imagem nós percebemos uma retratação da antropofagia, como se fosse algo extremamente natural. Observe o detalhe principalmente do corpo humano dependurado em uma árvore, veiculando uma impressão de que a antropofagia está simplesmente integrada na vida doméstica do indígena. Juntamente com a obra de Staden, essa ilustração de Froschauer contribuiu muito para a visão das colônias como lugar povoado por canibais entre os europeus. Já na obra Leda e o Cisne, de Leonardo da Vinci, nós temos uma exposição claríssima da estética renascentista. Leda é uma rainha espartana, então temos aí uma citação ao referencial greco-romano, ao passo que o cisne é uma representação de Zeus, que, segundo a mitologia, adquiria formas de animais muitas vezes para conquistar mulheres humanas. O detalhe mais interessante dessa obra é o fato de que a rainha Leda está retratada com seu corpo nu e inclusive de uma forma extremamente sensual. Isso aponta para uma concepção renascentista que valoriza o mundano e o humano em detrimento da religião e da espiritualidade, algo mais típico da concepção medieval. Vamos agora tratar a literatura de informação produzida no século XVI, principalmente a respeito da colônia Brasil. Em primeiro lugar, nós devemos destacar que, juntamente com os portugueses, vieram para o Brasil uma série de navegadores, marinheiros, comerciantes e aventureiros provindos de países não portugueses. Podemos destacar entre eles Schmidl, Carter, Lancaster, Witherington, que produziram obras ou escritos ou crônicas relatando as experiências que aqui realizaram. Vamos agora ao miniclipe em que teremos uma visão de Hans Staden. Hans Staden era um marinheiro alemão que viajou 2 vezes ao Brasil em navios portugueses. Em 1548, na sua segunda vez ao país, caiu prisioneiro dos Tupinambás, permanecendo com eles durante 9 meses. Escapou com a ajuda dos franceses. Voltando à Europa, escreveu seus relatos. Hans Staden permaneceu entre os índios aproximadamente 9 meses, sendo que ele mesmo deveria ter sido sacrificado num ritual antropofágico. Em sua obra, Hans Staden relata algumas práticas de antropofagia que presenciou, além de fazer um relato focalizando o exotismo da fauna e da flora brasileira, principalmente animais e plantas que eram desconhecidos na Europa, como o tatu, por exemplo. Um dos aspectos que ajudou Hans Staden a não ser sacrificado foi o fato de não ser português, pois os índios tupinambás estavam em plena guerrilha contra os colonizadores portugueses, tendo se aliado com os franceses. Veja agora como esse aspecto está evidente no seguinte trecho de filme. Urama Monperó, Maracá e Iurebe. Ai pomba endo engatui. Se moi. Però ai oiavo. Temo il billaride. Hengete maira hasso parishe. Schereta machera Hessen. Entende moim.
Un beresepe pero pererico, pero maira motar imbaramo ikobo. Maira upe ike, imbaeta. Eru oreve, orei kotia saba ae. Pero ikoete, akoi me potari. Tu por aquí, una voi, comebo. Ore no vaya susto por aquí ya. Arire. Ore andava su pai fasemi, embaere come alomo. Tu pinaki jamon so imbae igigar su popé. E monoreri coma ira su pé. I pupai kobo, pero se penhani. I popoa. I menga tu pinaki ja su pé. Tu pinaki jo ukau, i paga tu o gabo. Arire. Tu por aquí, una moturi. Ore le semana mañana. O me usavamo a presica. Tore por aver che supene. Pero un cabo popé. Ore ruba juba oyo occhi. I jo cabo. E monona mora se piccole ruba se un buera de se. Pega piccole. Da però hoje. Aí potar Cassiana que São Vicente pe. Orei garo suonha por mim. Aí gerei. Pero que se chepitau. O fato de Randstaden não ser português ajudou para que não fosse sacrificado pelos tupinambás, embora ele relate em seu livro que alguns franceses que visitaram a tribo tenham estimulado os tupinambás para que realizassem esse sacrifício. Ainda assim, Randstaden foi tratado com muita hospitalidade pelos índios, o que pode ser percebido na cena do filme a seguir. Eriko Wete. Pakawatawa. Ai kobe. Ai mombeu katute tupa. Eriko Ekatu. Beramei Piri. Apesar de todas as aventuras e os perigos corridos por Randstaden, ele acabou conseguindo fugir dos tupinambás, auxiliado pelos próprios franceses. Os franceses chegaram ao Brasil pretendendo conquistá-lo dos portugueses em 1555, inicialmente com uma frota de aproximadamente 80 pessoas, liderados por Villegagnon. Mais tarde, aproximadamente 2 anos mais tarde, trouxeram para cá, onde hoje se localiza o Rio de Janeiro, aproximadamente 300 colonos e lá se instauraram, inicialmente montando uma espécie de pacto com os tupinambás que já se encontravam em guerra contra os franceses. Dentro desse contexto, surgiram 2 principais escritores que acabaram deixando relatos importantes sobre o Brasil. São eles Jean Delery e André TV. Vejamos agora um pequeno miniclipe sobre TV. André TV era um padre franciscano que chegou ao Brasil juntamente com Villegagnon em 1555, acompanhando essa expedição. TV permaneceu no Brasil durante 1 ano e realizou uma obra descritiva do que viu, principalmente de algumas plantas como a mandioca, aves como a arara e alguns costumes dos tupinambás. André TV permaneceu no Brasil aproximadamente 1 ano e fez um tratado descritivo no qual ele relata não apenas o que viu aqui no Brasil, mas em vários outros países pelos quais percorreu. De forma geral, a obra de TV é bastante fantasiosa e também focaliza o exotismo, principalmente o exotismo ligado à fauna brasileira, à sua flora e especialmente aos rituais presenciados entre os tupinambás. Deve ser destacado que TV possui uma visão bastante eurocêntrica e bastante cristã quando avalia principalmente a cultura dos tupinambás. Nesse sentido, o teólogo francês geralmente deprecia todos os rituais e todos os costumes que presencia. Outro aspecto importante da obra de TV é o fato de que muito do que ele relatou ele não experienciou de fato, devido a uma doença pela qual passou. Provavelmente, muito do que TV escreveu está baseado apenas naquilo que ouviu. Um dos principais mitos que TV incorporou em relação principalmente aos tupinambás foi o mito que já está presente nas cartas de Vespúcio e também na obra de Caminha, de certa forma, segundo o qual o índio não teria nem rei, nem lei e nem religião. Observe como isso está evidente na seguinte passagem de sua obra.
Conforme dissemos precedentemente, essa pobre gente vive realmente sem religião e sem lei. Uma das inúmeras contradições da obra de TV é o fato de ele afirmar, de um lado, que o índio não possui religião e, por outro lado, perceber que existem rituais mágicos, religiosos, inclusive ligados à antropofagia. Quando a TV se refere a esses rituais, geralmente os considera algo demoníaco. Veja como esse aspecto está presente no seguinte trecho de sua obra. Uma coisa admirável que ocorre com essas pobres criaturas é que elas, embora não sejam sensatas por estarem privadas do uso da verdadeira razão e do conhecimento de Deus, estão sujeitas a diversas ilusões fantásticas e às perseguições do espírito maligno. Ocorriam entre nós casos semelhantes antes do advento de Nosso Senhor, já que o espírito maligno apenas se preocupa em seduzir e corromper as pessoas que não possuem o conhecimento de Deus. Assim sendo, estes pobres americanos deparam muitas vezes com um determinado mau espírito, que ora assumem uma forma, ora outra. Chamam-no de Anhã. Este demônio persegue-os frequentemente, de dia e de noite, atormentando não só as almas, mas também e especialmente os corpos. Por essa razão, temem sair de suas ocas à noite, a não ser que levem consigo uma tocha, pois acham que o fogo é um soberano remédio e defesa segura contra tal inimigo. A visão de TV a respeito da religião do índio é praticamente idêntica à de todos os demais colonizadores e principalmente dos jesuítas. E, segundo essa concepção, a religião do índio, quando ela é reconhecida, é vista como algo demoníaco que deve ser combatido. De fato, os franceses, assim como os portugueses, acreditavam que o índio deveria ser catequizado e convertido ao cristianismo. Outro importante escritor francês dessa época foi Jean de Léry, que na verdade não era católico como TV, e sim protestante, mais especificamente calvinista. O pano de fundo ideológico da obra de Léry está marcado de um lado pelo protestantismo, esse calvinismo, e de outro lado por uma certa concepção humanista, o que se reflete principalmente na maneira como Léry se refere aos rituais e aos costumes culturais dos tupinambás. Na verdade, um dos fatores históricos que estimulou a vinda dos protestantes franceses para as colônias foi justamente as perseguições que estavam sofrendo por parte dos católicos na Europa. Quando Léry se refere aos costumes dos índios, ao invés de condená-los, como é a prática mais comum entre os demais europeus, ele prefere estabelecer paralelos com costumes europeus, estabelecendo dessa maneira uma espécie de relativismo que só pode ser explicado a partir do pano de fundo do humanismo. Observe, por exemplo, quando Léry se refere à nudez do índio, ao invés de condená-la, ele faz uma comparação com o excesso de vestimentas por parte dos europeus. Não merecemos louvor por condenar os índios austeramente só porque, sem pudor, andam desnudos, pois os excedemos no vício oposto, que é a superfluidade de vestuário. Preza Deus que cada um de nós se vista modestamente, mais por decência e honestidade do que por vanglória e mundanismo. Como você pôde perceber nesse trecho, quando Léry se refere à nudez do índio, evita fazer julgamentos austeros e estabelece um paralelo com o excesso de vestimenta do europeu, chamando a atenção para o fato de que isso pode levar ao pecado da luxúria. De forma semelhante, quando Léry se refere à antropofagia, também evita fazer julgamentos austeros. Observe como isso se reflete no seguinte trecho. Poderia aduzir outros exemplos da crueldade dos selvagens para com seus inimigos, mas creio que o que disse já basta para arrepiar os cabelos de horror. É útil, entretanto, que ao ler semelhantes barbaridades, não se esqueçam os leitores do que se pratica entre nós. Em boa e sã consciência, tenho que excedem em crueldade aos selvagens os nossos usurários, que, sugando o sangue e o tutano, comem vivos, viúvas, órfãos e mais criaturas miseráveis, que prefeririam, sem dúvida, morrer de uma vez a definhar assim, lentamente,
Não abominemos, portanto, demasiado a crueldade dos selvagens antropófagos. Existem entre nós criaturas tão abomináveis, se não mais, e mais detestáveis do que aquelas que só investem contra nações inimigas, de quem tem vingança a tomar. Não é preciso ir à América, nem mesmo sair de nosso país, para ver coisas tão monstruosas. Como você pode perceber, Léry está bastante influenciado pelo humanismo, segundo o qual deve-se fazer um uso mais intenso da razão e não apenas da fé para realizar julgamentos. Isso se reflete especialmente na maneira como Léry estabelece esses paralelos entre a cultura indígena, de um lado, e a cultura do europeu, de outro. Vamos agora abordar alguns autores portugueses. A maior parte dos textos de informação produzidos por escritores portugueses também surgiu no contexto, de um lado, das navegações e, de outro lado, das expedições que foram realizadas pelo Brasil adentro. Alguns aspectos chamam uma atenção especial e acabam sendo recorrentes dentro dessa literatura, especialmente aspectos mais exóticos ou aspectos que têm um tom um pouco mais épico, como, por exemplo, o fato de Diogo Álvares ter naufragado na costa brasileira e ter sido alvo da antropofagia dos indígenas. O que é isso? Parece-me uma coxa de galinha, capitão! No mapa, imbecil! Essas manchas azuis que cobrem a rota à minha frente são nuvens ou são ilhas? Nenhuma nem outra, capitão! São esguichos da grande baleia azul que acompanham a nau de Vasco da Gama! Esguichos de baleia? E pra que me servem os seus esguichos de baleia? Só quero saber como chegar às Índias! Tem certeza que não são pedras? Absoluta, capitão! Siga tranquilo! Sempre em frente! Pensando bem, talvez sejam pedras. Eu vou matá-lo, miserável! Meu primeiro naufrágio! Para servi-lo. Se me matar, terá que remar sozinho. Vejo que não és um imbecil completo. Mato-te quando me levares à próxima ilha, que deve estar perto. Vamos, comece a remar. Sempre a oeste. Eu sou aquele navio no mar sem rumo e sem dono. Apesar de o naufrágio de Diogo Álvares ter sido um dos acontecimentos mais interessantes para a literatura colonial, tendo sido aproveitado inclusive por Santa Rita Durão em seu Caramuru, um século mais tarde, na verdade um dos documentos mais importantes e também o primeiro desse contexto é a carta escrita por Pero Vaz de Caminha a Sua Majestade Dom Manuel. Caminha era o escrivão da expedição liderada por Pedro Álvares de Cabral e a intenção principal de sua escrita foi informar a Portugal a respeito de todas as riquezas que poderia descobrir nessas terras do Novo Mundo. Evidentemente, os portugueses tinham a intenção de explorar ao máximo todas as riquezas que aqui encontrassem e, nesse sentido, as informações que fossem referidas através de Caminha seriam extremamente preciosas. Essa carta também vale como uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, pelo menos para a historiografia oficial.
Observe o seguinte trecho da carta, em que Caminha deixa muito clara a sua intenção de informar a Sua Majestade o que aqui estava encontrando. Posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa Alteza a notícia do achamento dessa vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Apesar de aparentemente neutro, porque o Caminha diz a Sua Majestade que apenas pretende relatar da melhor maneira possível o que aqui enxerga, o relato de Caminha é muito direcionado ideologicamente. De um lado, Caminha focaliza a gente que encontra nesse continente, o seu povo, e nesse sentido acaba refletindo o mito do bom selvagem ou o mito do paraíso perdido. De outro lado, ao longo do relato de Caminha, nós temos uma focalização muito forte sobre as características da fauna e da flora brasileira, especialmente naquilo que pode ser explorado pelo português. E também a questão do metal, que aparece na carta e é satirizada pelo filme Caramuru, A Invenção do Brasil, do qual você vai ver um pequeno trecho agora. O terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso. Vista consolidada. E tem a praia para as crianças, 5.000 quilômetros. E a localização? No meio do caminho para as Índias. Floresta, minério, lugar para estacionar. Dizem que pro sul tem até a tal de neve. Olha, eu posso trazer pro senhor um precinho camarada. Bem bom mesmo, um espelho. Mas tem que ser espelho do bom. Quantos quiseres? Tem até essa pedrinha aqui também, ó. Isto é ouro! Pedras de luz, a 5 luas de distância, onde o sol se esconde atrás da montanha faiscante, o chão se cobre de pedras de luz. Os nossos antepassados ensinaram que são como estrelas caídas. Eu compro tudo! Juntamente com essa preocupação em descrever as possíveis riquezas ou as potencialidades de riqueza dessa terra, Caminha focaliza seu relato sobre os índios. E nesse aspecto devem ser destacados dois elementos. De um lado, Caminha coloca o índio exatamente sob o pano de fundo do mito segundo o qual ele não teria religião, não teria rei e não teria lei. De outro lado, Caminha focaliza esse índio como um bom selvagem que está como que prestes ou pronto a ser convertido ou cristianizado. De certa maneira, nós podemos dizer que esse mito, já iniciado com Gândavo, mas presente tanto nos textos de Vespúcio e dos demais conquistadores, serviu como um fundamento ideológico para fazer com que o índio fosse cristianizado e catequizado. A lógica que está por trás é muito simples. Se o índio não tem religião qualquer, então é praticamente óbvio e natural que ele deva simplesmente incorporar a religião do europeu. Veja no seguinte trecho da carta como Caminha focaliza o índio de uma maneira como um ser extremamente dócil de um lado, refletindo o mito do bom selvagem de outro. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. E segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos, por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. Caminha, na verdade, realiza uma espécie de confluência entre, de um lado, essa imaginação extremamente fantasiosa que havia sido produzida por Marco Polo e Mandeville, e, de outro lado, a concepção medieval de catequese, que está presente principalmente no contexto da filosofia e da teologia jesuítica. Observe como esse aspecto fica evidente
na maneira como Caminha descreve o indígena, no seguinte trecho da carta, como um ser que está praticamente esperando pelo Evangelho para ser cristianizado e convertido. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher, moça, a qual esteve sempre à missa, a quem deram um pano com que se cobrisse e puseram-no em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior, com respeito ao pudor. Ora veja, Vossa Alteza, se quem vive em tal inocência se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. De acordo com a visão medieval, não existia uma possibilidade de relativização, muito menos no que concerne ao aspecto religioso. Para o europeu cristão da Idade Média, a única religião realmente correta era o cristianismo. E os índios, nesse sentido, eram vistos como pagãos que, para obter a salvação, deveriam ser convertidos. Esse aspecto fica evidente também na carta de Pero Vaz de Caminha. Um outro aspecto que deve ser destacado com relação à carta é a sua relação com a literariedade ou com a qualidade estética. Tem sido afirmado que o estilo de Caminha é um estilo praticamente literário. Veja, por exemplo, como isso se manifesta no seguinte trecho da carta. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que a carta em si não é um documento literário, sendo que seu valor, assim como a maior parte das crônicas produzidas no século XVI, para a história da literatura, reside muito mais no fato de ter produzido os principais mitos da identidade brasileira que foram aproveitados pelos escritores posteriormente. Por outro lado, Caminha tem sido muito elogiado principalmente pelo seu estilo conciso e, inclusive, por ter feito uso de recursos estilísticos literários, como trocadilhos e, inclusive, polissíndetos. Observe, por exemplo, no trecho que você ouviu, o trocadilho entre envergonhavam e vergonhas, que acaba criando uma certa ambiguidade irônica e divertida. Outro aspecto é o polissíndeto, no qual ocorre a repetição da conjunção tão, tão, tão. Devido a esses recursos, a carta de Caminha se torna um documento quase literário. Vamos agora à literatura jesuítica. Juntamente com a literatura de informação, a literatura jesuítica certamente faz parte do repertório mais importante a respeito da vida no Brasil colônia. Os jesuítas haviam já angariado um enorme poder na Península Ibérica e em Portugal, devido ao fato de terem sido chamados pelo rei Dom João III para ajudar no combate contra as ideias humanistas e antropocêntricas da Renascença, de um lado, e de outro lado, contra as ideias das reformas protestantes. Nesse sentido, o poder dos jesuítas se fez notar de uma forma extremamente forte, principalmente nas colônias. Assim que aqui chegaram, praticamente começaram a produzir uma gama muito grande de material escrito, principalmente cartas que eram enviadas para a Europa, mas também textos literários. No que respeita à questão da literatura, os jesuítas produziram principalmente obras dramáticas com o objetivo de catequizar os índios, mas também produziram obras épicas, às vezes, para fazer laudações aos governantes que os estavam suportando, e também produziram obras líricas com o objetivo de edificação espiritual. De forma bastante resumida, nós podemos dizer que os jesuítas tinham 2 principais funções ou tinham 2 principais intenções com as suas obras. De um lado, tinham a intenção de informar a metrópole sobre os acontecimentos que aqui ocorriam. De outro lado, eles tinham uma intenção basicamente religiosa ou espiritual, e essa deve ser vista a partir de 2 ângulos. Eles pretendiam manter a espiritualidade tanto dos colonos portugueses que aqui estavam, quanto dos dirigentes, e nesse sentido produziam sermões, produziam poemas espiritualizados.
Por outro lado, uma grande parte do que aqui foi produzido se destinava à catequese do índio. Nesse segundo contexto específico, o nome de maior destaque é, sem sombra de dúvida, o de Padre Anchieta, que produziu uma série de obras dramáticas com as quais pretendia convencer o indígena a se converter à fé cristã. Vejamos agora um pequeno miniclipe a respeito de Anchieta. Jesuíta espanhol, nascido no arquipélago das Canárias, José de Anchieta estudou filosofia em Coimbra, Portugal. Ingressou na Companhia de Jesus em 1551 como irmão. Chegou ao Brasil em 1553 para trabalhar com o padre Manuel da Nóbrega, provincial dos jesuítas do Brasil. Durante sua ação missionária, educou e catequizou os aborígenes, além de defendê-los dos abusos dos colonizadores portugueses. Lutou contra os franceses estabelecidos na França Antártica, na Baía de Guanabara. Em 1577, foi nomeado provincial da Companhia de Jesus no Brasil. Em 1595, faleceu em Heritiba, atual Anchieta, Espírito Santo. Anchieta se destaca no contexto da literatura jesuítica do século XVI, certamente por seu gênio, o que pode ser comprovado a partir da produção absolutamente vasta e com uma superioridade em termos de qualidade literária. Anchieta escreveu desde obras épicas até obras líricas e principalmente dramáticas, mas também produziu cartas, produziu sermões e outros gêneros, tendo inclusive escrito uma arte da gramática. Um dos aspectos que torna a obra de Anchieta um projeto difícil de ser estudado e pesquisado é o fato de ele ter escrito em 4 idiomas diferentes. Ele utilizava o espanhol principalmente em suas obras mais líricas. Ele utilizava o tupi principalmente nas obras dramáticas, evidentemente, com o objetivo de que o indígena a reconhecesse, e utilizava o latim em suas obras tanto épicas quanto líricas, e também produziu algumas obras em português. Além disso, destaque-se que Anchieta produziu algumas obras misturando idiomas. Vamos agora analisar um pouco da épica de Anchieta, a partir de sua obra Os Feitos de Mendiçá. Ouça o seguinte trecho. Eis que vês, potentado supremo, quão grande façanha realizou a força do onipotente Deus. O indômito Brasil já seus anchos orgulhos depôs e tombou, rendido às tuas armas. O que dantes furioso semeava ruínas e guerras, aprecia os fatores de redentora paz. Como você pôde perceber a partir desses versos introdutórios, a épica de Anchieta não possui uma intenção realmente literária ou estética. Ele, na verdade, escreveu essa pequena obra apenas no intuito de elogiar Mendiçá, que era o seu benfeitor, e dessa forma exaltando o Brasil. A forma, apesar de ser bastante rebuscada, fazendo uso de rimas e de uma métrica bastante bem cuidada, não chega a conferir à obra um verdadeiro teor literário. Vejamos agora alguns trechos da lírica de Anchieta em que se percebe claramente a influência do misticismo medieval. Compaixão da Virgem na morte do Filho, porque ao profundo sono, alma, tu te abandonas e em pesado dormir, tão fundo assim ressonas. Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto? O seio, que de dor amargado esmorece, ao ver ali presente as chagas que padece, onde a vista pousar, tudo que é de Jesus, ocorre ao teu olhar vertendo sangue a fluxo. Olha como, prostrado ante a face do Pai, todo o sangue em suor do corpo se lhe esvai. A obra lírica de Anchieta tem sido tema de debate entre críticos literários, sendo que alguns acreditam que ela já aponta para certos elementos estéticos da própria literatura renascentista, especialmente uma certa influência de Petrarca.
Outros autores, porém, dizem que, na verdade, a Anchieta simplesmente utiliza recursos formais para exaltar conteúdos que, na verdade, estão ligados com o misticismo medieval, ou seja, com a concepção de mundo da Idade Média. No pequeno trecho que você acabou de ouvir, Anchieta utiliza vários recursos métricos e estilísticos para transmitir ao leitor a sensação de dor e de sofrimento da Virgem Maria frente à condição de Jesus Cristo sofredor. Vejamos agora um pouco do drama produzido por Anchieta. Vamos ouvir agora um pequeno trecho da obra São Lourenço, destinada à catequese do indígena. Dizei-me o que quereis desta minha terra em que nos vemos. Amando os índios, queremos que obediência nos prestem por tanto que lhes fazemos. Pois se as coisas são da gente, ama-se sinceramente. Quem foi que insensatamente, um dia ou presentemente, os índios vos entregou? Se o próprio Deus tão potente deste povo, em santo ofício, corpo e alma modelou. Deus? Talvez remotamente? Pois é nada edificante a vida que resultou. São pecadores perfeitos, repelem o amor de Deus, orgulham-se dos defeitos. Nessa obra, assim como na maior parte das obras dramáticas de Anchieta, existe uma divisão maniqueísta típica da Idade Média entre o bem e o mal. Para Anchieta, o bem é representado sempre por personagens cristãs, ou personagens bíblicas, ou então santos da Igreja Católica. No caso aqui, nós temos principalmente a figura do próprio São Lourenço, que dá o título da obra, mas também temos o Anjo da Guarda e São Sebastião. Já as personagens do mal sempre são ou heróis indígenas, ou então são personagens, são pessoas ligadas aos rituais indígenas, como os pajés. O tema principal dessa obra, cujo trecho você acabou de ouvir, é a luta entre o bem e o mal, sendo que o rei Guaixará representa o demônio do mal, que está pretendendo destruir a aldeia. E, do outro lado, o anjo, junto com São Sebastião e São Lourenço, defendem a aldeia dessa destruição. Como você pode ver, Anchieta contribuiu para a criação de um mito, segundo o qual tudo aquilo que provém da cultura do indígena é ligado com uma ideia de demônio, de demonização, ou com uma ideia de maligno, ao passo que tudo aquilo que provém da cultura europeia é ligado com uma ideia de transcendente ou com uma ideia do bem absoluto. Nós podemos sintetizar essa questão dizendo que, devido ao forte impacto que os jesuítas tiveram sobre a política e sobre a concepção de mundo em Portugal e nas colônias, nós acabamos ficando muito influenciados pelos ideais da Idade Média e praticamente não vivenciamos, nos séculos XVI e XVII, os ideais que já eram comuns na Europa ligados ao humanismo e à Renascença. Foi apenas no século XVIII, com o iluminismo, principalmente do Marquês de Pombal, que os jesuítas perderam a influência intelectual e política sobre Portugal e sobre as colônias. Vamos agora ao nosso café literário. Pois é, e se ele não foge, ia virar a comida de Tupinambá. Buenas noches, caros hermanos. Domini pacem. Domini pacem? Cafezinho, padre? No, gracias. Vim apenas convidá-los para a estreia do meu novo auto a ser encenado na capela no dia da fiesta de São Lourenço. Do que trata o espetáculo? De como São Lourenço, com auxílio de São Sebastião, vence os demônios que vêm tentar os índios. Interessante! Com certeza estaremos lá. Bem, vou indo. Hasta luego. Hasta. Na aula de hoje, você ficou sabendo que a literatura produzida no século XVI, no contexto do Brasil colonial, pode ser dividida principalmente entre literatura de informação e literatura religiosa, com predominância da visão dos jesuítas. No que diz respeito à literatura de informação, nós temos autores portugueses e não portugueses.
E no que diz respeito à literatura jesuítica, nós temos uma gama de gêneros literários, sendo que há uma predominância de uma visão absolutamente medieval e maniqueísta. A primeira dica de estudos de hoje é o livro de Adriana Lopes, Franceses e Tupinambás na Terra do Brasil, editado pela editora do Senac. Nesse livro você terá um panorama sobre a atuação dos franceses no Rio de Janeiro, a partir de Villegagnon, e também terá informações a respeito dos principais escritores desse período, Thévez e Léry. A segunda dica é o livro do crítico literário Alfredo Bozzi, Dialética da Colonização, editado pela Companhia das Letras. Esse livro é fundamental para uma concepção crítica sobre os primeiros escritos da colônia brasileira e principalmente sobre a obra de Anchieta. Bons estudos!